Bom dia, de novo. Ok. Quando muda a sequência aqui é mais difícil, mas é até 11h20, depois tem o intervalo. É isso, certo? Obrigado. Estamos no Evangelho de Lucas, nessa série, no capítulo 10, compromisso com Cristo, como é que Jesus vai ensinando os cristãos, seus discípulos, a segui-lo, transformando a vida deles, equipando, treinando para que eles tenham uma vida parecida com a dele, vivam como ele viveu, para aquilo que ele viveu. Na última mensagem, versículos 25 a 37, nós vimos que seguir a Jesus significa que o Evangelho vai corrigir sua vida, para que como discípulo você aprenda a praticar o caráter cristão, para não se tornar um mero conhecedor de teologia. E hoje, Lucas 10 ainda, terminando esse capítulo, verso 38 a 42, então, vamos ver que seguir a Jesus significa que o Evangelho vai corrigir a nossa vida, para que como discípulo, a gente aprenda a adorar a Deus como forma de vida em cada área da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor é tudo que nós cantamos aqui, nosso Salvador, um Deus acessível. Nós cantamos a primeira música, que nossa vida deve ser oferecida como oferta de amor, de sacrifício, que a gente viva para adorar o Senhor, e é o que nós queremos aprender um pouco mais na Tua Palavra, alinhar a nossa vida à expectativa que o Senhor tem para nós, que ela normalmente é diferente da nossa sensação, da nossa impressão, daquilo que nós acreditamos, que nós somos pecadores, Senhor. Nos ajuda a aprendermos prioridades corretas, fruto de um coração que adora de verdade a Ti. Pedimos Tua ajuda, que o Senhor trabalhe no coração de todos aqui. Se há porventura alguém que ainda não conhece o Senhor como seu Salvador e Senhor, que essa mensagem também seja dada por Ti, para que essa pessoa entenda que Jesus é a vida mesmo, o caminho, a verdade e a vida. Agradecemos em nome dEle, amém. Então Lucas 10, versos 38 a 42, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Percebe que a hospitalidade de Marta é algo correto, ok? Marta não fez nada errado, pelo contrário, ofereceu ali hospitalidade para o Senhor Jesus, com certeza para os seus discípulos. Incluía oferecer uma refeição, era uma forma de suprir e dar boas-vindas àqueles que estavam ali. Não era errado ela querer fazer o melhor, mas esse trecho
Jesus está ensinando pela atitude, por algumas coisas que Jesus falou para essa mulher. Esse ensino que ele dá aqui, de que ele está corrigindo realmente o que é melhor, o que ela deveria oferecer como melhor. Ok? Mesmo que ela não esteja fazendo nada intrinsecamente errado nas suas atitudes. Mas é importante essa mensagem, esse trecho, porque ele nos ajuda. Lembra, Jesus tinha acabado de falar com um mestre da lei lá, um escriba religioso. E há a questão de que nós, em nosso coração, mesmo como cristãos, ainda há resquícios, mesmo a gente aceitando mentalmente que a salvação é gratuita, que Deus fez tudo o que nós precisamos para nos aproximar dEle. A nossa participação, ela na verdade é o fato de sermos pecadores, perdidos. Mesmo cristãos, salvos, ainda há em nós uma luta, que é a luta de Marta. Que a luta, Marta representa aqui uma vida de serviço a Deus, mas como se Deus precisasse de nós. Isso é a essência da religiosidade, irmãos. Isso é a essência de um coração religioso. A diferença é um coração de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, nós precisamos dele, isso que é correto. Então vamos ver. Então já pedimos a Deus ajuda para nos ajudar, né, a entender e a viver dessa forma. Ok? Então quando servimos a Deus como se Ele necessitasse de nós, como é que Marta estava? Apesar de intrinsecamente não estar fazendo nada errado. Ok? Mas, o que vai acontecer com o nosso coração? Agitação. O texto fala, estou usando aqui as palavras e os significados desses termos, do jeito que está colocado aqui no texto. Ok? Marta agitava-se de um lado para o outro. Marta gostava, nesse momento aqui, pelo menos, de chamar a atenção para si. O termo usado aqui é que ela não deixava aquele ambiente que a princípio devia ser um ambiente de hospitalidade, ela começou a transtornar o ambiente de forma que o ambiente fica tenso. Já foi numa casa que você é recebido e fica dessa forma? Ou pode ser que seja a sua própria casa, assim. As pessoas estão lá, né? É para ser um momento gostoso, pensa, Jesus está presente. E a coisa vai ficando tensa. Marta fica para lá e para cá, que nem barata tonta. Agora, isso aqui não está falando simplesmente dessa situação, irmão. A gente tem que, né, entender o seguinte. Vamos pensar na nossa vida. Em cada área da nossa vida, você pode pensar na sua área, esse é o objetivo de pensar na sua área familiar, a sua área profissional, a sua área com seus relacionamentos, com quem que você tem relacionamento, né, com seus amigos, seus vizinhos, o que você faz da vida. E ver se tem mais a ver com Marta ou com Maria. Porque Jesus está usando Maria para corrigir, para ajustar a vida de Marta, porque Jesus amava essas duas irmãs. Depois lá no episódio da questão da morte de Lázaro, o irmão delas, e mostra exatamente isso. E é bom de ter isso em mente, que a repreensão, a correção do Senhor, é porque Ele nos ama. Senão Ele vai deixar uma Marta viver desse jeito e se destruir. Então Ele não quer isso com ela, não queria isso com ela e não quer isso para nós, ok? Mas é interessante aqui. Marta também ainda ficava o quê? O texto fala que ela estava exasperada, né? É o que significa esse ocupada aqui em muitos serviços. A palavra aqui usada é o que a gente gosta de usar no nosso tempo, a palavra assim, a mente dela é uma mente estressada. A gente usa de maneira errada, né? Porque estresse é uma coisa assim, quando chega assim, a pessoa esgarçou, chegou no seu último limite, mas a gente usa dessa forma, não usa? Sim, a pessoa está estressada, a pessoa está lá, né? Com tudo o que acha melhor para todos, aqueles convidados estavam ali, e para si mesma.
Então ela está agitada, ela não para quieta, ela fica para lá e para cá. Ela está estressada com tudo que ela está fazendo. E nesse estresse, nessa exasperação, o que ela fala? Ela chega para Jesus, que é Deus. Então ela está irada também contra Deus. Senhor, não te importas? Pensa, Jesus não se importa que ela esteja com um monte de coisa para fazer? Quando a gente vê a vida de Jesus, será que Jesus é alguém que realmente essa pergunta faz sentido em relação a Jesus? Jesus se aproveitava das pessoas e não se importava com as pessoas? Claro que não. E eu também creio que ela não estava tentando assim atacar, ela não gostava do Senhor Jesus. Mas percebe, esse estado de vida que ela estava vivendo, também se volta contra Deus. Não te importas? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me, que a minha irmã venha me ajudar. Percebe, suas orações, alguém que está vivendo assim, as suas orações tentam forçar a Deus a mudar as pessoas para que sejam como ela. Ela acredita que ela está certa vivendo assim. Então, Deus, o Senhor tem que fazer com que as pessoas vivam que nem eu estou vivendo. Estou muito atarefada, eu estou estressada. E eu quero que as pessoas venham me ajudar. Nessa vida que eu estou vivendo. Ela está irada contra as pessoas também. Você não se importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Percebe? Ela está reagindo para tentar fazer com que os outros façam o que ela está fazendo. Eu estou vivendo desse jeito e eu quero que a minha irmã fique que nem eu estou também. Se eu estou agitada, todo mundo tem que estar. Ela tem que me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer aqui. Eu botei na cabeça, eu vou fazer esse monte de coisa, e ela tem que me ajudar a viver assim. Isso também é uma comparação. Percebe? Que a minha irmã tenha deixado e que eu fique a servir sozinho. Estou aqui eu e estou a minha irmã. Então isso mostra o quê? Que ela se acha melhor do que a irmã, né? Porque senão não teria proposto e até tentado obrigar o Senhor a fazer com que a irmã vivesse que nem ela. Se acha melhor que os outros, porque os outros não fazem o que ela está fazendo. Então, as pessoas têm que fazer isso. Minha irmã tem que me ajudar a fazer isso aqui exatamente o que eu estou fazendo, porque eu estou certa. Será que ela está cansada? O texto fala que ela não consegue resolver tudo sozinha, ela está lá para cá e está só piorando a vida dela. Ela não consegue dar conta de tudo sozinha. Quem que inventou esse peso para ela fazer tudo sozinha? Foi Jesus? Não, foi ela. E é lógico, ela não vai fazer tudo sozinha, não era para ela se meter com tudo isso. E ela então está se queixando, não é? Murmurando. Quando a irmã não faz o que ela está fazendo, ela vai reclamar dessa irmã. E para Deus ela vai reclamar, não é? Então ela também está frustrada com as pessoas. Ela não consegue forçar a irmã, os outros, pensa na sua vida, cada um tem que pensar na nossa vida, em que ambiente a gente está tentando viver assim, talvez. Então ela não consegue forçar os outros a agir como ela, então ela tem escolhas. Não são boas escolhas, ok? Mas ela não trata diretamente com ela, não chegou para a irmã e tratou diretamente com a irmã. Ok? Está falando com Deus para que Deus mude essa pessoa, por quê? Porque Deus tem que mudar. Se Deus mudar, que tudo vai dar certo, porque isso que eu estou fazendo é certo. Essa forma de fazer é certa. Então não trata com as pessoas, ela está afastada, ela se afasta, é uma outra opção, né? Se afasta dos outros, já que não fazem o que eu quero que elas façam, então não vou ficar perto delas também. E está falando mal, essa irmã devia estar fazendo o que eu estou fazendo, viu Deus? Ela devia estar fazendo. Normalmente a pessoa que está vendo assim não fala só para Deus, vai falando para os outros, ok?
Porque ela precisa ter aliados, precisa ter pessoas que ela convence a viver desse jeito. Ela está frustrada com Deus, não está? Ordena-lhe, ó Deus, seguinte, você não se importa? Eu vou te dar uma ordem, Deus. Ordena a minha irmã que venha me ajudar. Este é o plano, viu, Deus? Faz essa pessoa fazer o que eu quero que ela faça. Ok? Ela quer que Deus faça a sua vontade e não ela aprender a fazer a vontade de Deus. No fundo, o que ela escolheu viver? Uma autossuficiência, não é? Ela convidou Jesus, ela é responsável, ela faz tudo do seu jeito, ela não confia em ninguém que não seja ela mesma e todo mundo tem que fazer o que ela quer que as pessoas façam. Esse é o plano de vida dela. Está dando certo? Parece que não, né? Jesus conhece o nosso coração, assim como conheceu dela, e nos mostra o estado do nosso coração pela palavra. Jesus respondeu a Marta: Marta, Marta. Isso aqui é uma expressão carinhosa. Não, Marta, eu me importo com você. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Aqui tem coisas muito importantes aqui. Porque Jesus agora está mostrando como é que estava o coração dessa mulher. E como é que pode estar o nosso coração em outros ambientes. Jesus afirma que essa mulher, está falando no texto aqui, essa palavra andas inquieta está num tempo verbal que ela fez isso. É uma ação que ela tomou. Andas inquieta, essa palavra é a palavra para ansiedade na Bíblia. Ok? Marta, você escolheu viver ansiosa. E ansiedade é pecado. A Bíblia fala que é. Ansiedade não é simplesmente uma coisa que acontece, é uma escolha. Ok? Marta, você escolheu viver ansiosa. Lembra a palavra ansiedade, que significa? A palavra ansiedade, o seu significado é ser a mente da pessoa puxada em várias direções. Ela não tem um foco só, ela tem vários. Ela tem que dar conta, a vida de Marta é uma personificação da ansiedade. Inclusive, literalmente, ela está para lá e para cá. Ela está correndo, ela está fazendo. É isso que ela está fazendo isso visível, porque a mente dela é assim. Entende? Ela não para quieta, ela não tem foco, ela não se... Peraí, o que significa esse momento aqui com Jesus mesmo? Porque é uma escolha. Ela está que nem barata tonta, porque a sua mente funciona assim, é uma escolha dela. Não é a circunstância que colocou ela assim, a circunstância era o ambiente. A circunstância foi a mesma para Marta e para Maria, não foi? Mas a mente de Marta é assim. Seus pensamentos ficam sendo puxados em várias direções. E o fruto visível que Jesus observou, que todo mundo estava vendo ali, é que ela estava, né? Aí tem o resultado, né? Andas inquieta é uma escolha e te preocupas, aí é o resultado, né? Porque aqui está numa voz passiva. O fruto visível era estar mentalmente agitada aqui por um grande número de preocupações. Então ela estava preocupada com um monte de coisa que ela acreditou que ela devia dar conta, e se não desse conta, a vida não era correta desse jeito, porque a sua mente era uma mente puxada em várias direções. Ansiedade é viver com a mente dividida em várias direções, seguindo desejos conflitantes, alvos que competem entre si, e um monte de outras coisas aí. Essa é a cabeça do ansioso. Fica sendo puxado para lá e para cá. Tem vários interesses que são conflitantes. E a pessoa fica vivendo assim. Por que Marta estava agitada? Porque ela era ansiosa. Agora, a gente tem uma palavra que a gente usa dentro da igreja, né, assim, como cristãos, né, que é o ativismo.
O ativismo é viver agitado, fazendo muitas coisas a ponto de não manter relacionamento com Deus. Mas Jesus estava ali. Pensa, ela podia ter o seu relacionamento, ela estava oferecendo hospitalidade para Deus. Só que a preocupação dela era uma série de coisas que ela acreditava, uma série de objetivos, de alvos na sua mente. Seus desejos estavam levando ela para fazer. Como se Jesus precisasse de tudo a partir do que ela fazia. Só que Jesus é Deus, e Deus é autossuficiente. Deus não precisa de absolutamente nada do que a gente faz. É isso que é algo muito importante a gente começar ou ser relembrado a entender, porque senão a nossa vida cristã pode se tornar e pode ser mantida como uma vida meramente religiosa. E a gente deixa de experimentar realmente o que Deus tem para nós, e pensa, a gente vai depois, mas Deus, estou fazendo tudo para o Senhor, eu estou fazendo muita coisa para o Senhor. Será que o Senhor pediu realmente isso que eu estou fazendo? Aqui, no meu trabalho, na minha família, com as pessoas, porque há interesses, percebe? A ansiedade vive disso. Interesses, objetivos, alvos, um monte de coisa ali que eu quero, que a minha mente vai atrás. Se eu colocar aquilo, a mente vai atrás. E o meu corpo vai atrás. O meu tempo vai ser usado assim. Então percebe que o ativismo, ele é resultado da ansiedade. O ativismo, um monte de coisa que a pessoa faz, e a vida dela ali está uma bagunça, está cansada, ela está estressada, irada e frustrada com Deus e com um monte de gente. Isso é visível, o ativismo é visível. Mas é fruto de uma ansiedade que é invisível, só que Jesus vê. E por isso ele está ajudando essa mulher. E nos ajuda também. E percebe, o que Jesus está falando aqui no final das contas é a questão da prioridade. Não é? Então a gente entende que a falta de prioridade é o desequilíbrio entre as áreas da vida. E a gente entende então que a ansiedade, que é algo interno, somado ao ativismo, que é algo externo, resulta em falta de prioridade. A falta de prioridade resulta, então, percebe, numa vida frustrada, cansativa, irada, que culpa Deus, que culpa os outros, porque apesar dessa pessoa fazer, ela não está vivendo para a glória de Deus. Ela não está limpando para pensar o que é isso, glória de Deus. O que é relacionamento com Deus? O que é ter comunhão mesmo com Deus? Aí o que ela faz? Então eu vou pegar mais esse devocional, mas vou pegar mais isso, vou pegar mais aquilo, eu vou ler mais isso. Ela acha que colocar mais coisa e mais coisa e mais coisa vai resolver. Bom, só vai aumentar tudo isso, vai aumentar a sua ansiedade, vai aumentar seu ativismo, vai aumentar a sua falta de prioridade. Mas ela acredita que está tendo um relacionamento com Deus ao enfiar mais e mais coisa na sua agenda. Será que a falta de prioridade é curada por organizar as atividades simplesmente da minha vida, ou reorganizar a minha agenda? Não, porque a causa está sempre no coração, dividida em várias direções, ou seja, a causa da falta de prioridade é a ansiedade, que é querer um monte de coisa. Ansiedade é não confiar que Deus vai ser Deus para você. Por isso eu tenho que dar conta de um monte de coisa, tenho que dar conta da vida inteira.
Deus não está cuidando de você. Deus não está controlando o que acontece com você. Deus não tem direção ou saída para as situações que você enfrenta. Deus não sabe usar as situações para o seu bem. Deus não se importa de verdade com você. Essas coisas que estão aqui projetadas, bem por cima, lógico, se a gente parasse para ver lá Mateus capítulo 6, onde Jesus fala sobre ansiedade, não andeis ansiosos, ele vai mostrando por que isso, por que aquilo, os motivos que a gente não devia andar ansioso, o ensino dele, tudo isso aqui está lá. Tudo isso aqui está lá. Então a pessoa, se eu acreditar que Deus não tem esse cuidado, eu tenho que cuidar de mim, tenho que fazer alguma coisa. Se eu acreditar que Deus não está usando a situação para o meu bem, então eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. Quando o Senhor Jesus ensinou sobre não vivermos ansiosos, lembra, esse ensino foi dado como uma conclusão do ensino de não termos o coração dividido entre dois senhores. E isso é muito importante, a gente precisa entender. Se não entender isso, nunca vamos lidar com o coração nessa área de ansiedade como Deus quer. A ansiedade é um problema em si, mas ela foi ensinada por Jesus como uma conclusão, enquanto o coração estiver sendo puxado em várias direções, ou seja, enquanto houver dois senhores controlando a vida de uma pessoa, ela nunca vai deixar de ser ansiosa. Precisa ser um senhor só. Jesus colocou aí, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Lembra, no começo do capítulo, está tudo no Sermão do Monte, é um sermão só. Mas lá no começo desse ensino, Jesus está falando inclusive das riquezas. Não é? Fala assim, se você viver, se o alvo, se o Senhor for mamon, se o Senhor for acúmulo de bens materiais, de querer garantir o céu na terra aqui para você, é um Senhor, beleza, é uma escolha. A pessoa vai viver para isso. Ela vai ter desculpas evangélicas, lógico. Não, porque Deus está me dirigindo, porque eu vou fazer isso. Desculpa. Mas ela vai seguir esse Senhor, porque nele está a sua confiança. Ela acredita que fazer isso, que ter essa situação de vida, assim, então ela está indo para essa direção. Agora, ela precisa ter certeza de uma coisa, ela pode até conseguir fazer isso. Vamos ver primeiro, se esse Senhor que ela escolheu, dá o que Deus falou que ela precisa. A gente sabe que não, ele só tira, não é? E se ao seguir esse Senhor, você vai conseguir seguir Jesus da mesma forma? E Jesus está falando assim, impossível, não vai. E pode colocar e ver o dinheiro qualquer coisa. A fama, poder, aceitação dos outros, né? Hoje tem uma palavrinha nova, né? Não é só aceitação, é validação, né? Qualquer coisa que você acreditar, respeito, pode colocar o que você quiser. Ou é um Senhor, ou é Jesus. Dois, não vai. Dois não consegue, ninguém consegue. É impossível. Dois, você vai ficar que nem Marta. E aí, o que eu faço? Quero servir o Senhor, mas eu tenho um monte de coisa na minha cabeça que eu também quero. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis, ou seja, a palavra aqui é impossível, você não é capaz, ninguém é, de servir a Deus e às riquezas. O que Jesus começa a ensinar sobre a ansiedade, a conclusão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida, pergunta retórica, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Bom, a resposta para o cristão devia ser, claro que é, Senhor. Inclusive o Senhor prometeu que vai cuidar de mim nessas coisas.
Eu não preciso ficar que nem um doido, acreditando que sou eu que cuido e não posso, eu vou fazer tudo, eu não posso perder meu emprego. O que eu não posso? Que Deus vai ficar, então, de mãos amarradas e não vai cuidar de nós? Deus vai usar muitas vezes os métodos, vamos dizer assim, na nossa mente, pelo menos, né, convencionais para cuidar de nós, e se Ele quiser usar até um corvo, que Ele usou para Elias, para sustentar Ele usa também. Para Deus não tem impedimento de fazer nada. Ele vai fazer o que a gente precisa naquele momento da nossa vida, porque a gente precisa, tem necessidade de crescer. Então Ele pode usar o que Ele quiser, pensando somente nessa área do cuidado aqui material que Ele está falando aqui. Mas Jesus está falando de várias coisas do sermão no capítulo 6 aqui, não é? De Mateus. Então lembra, sem a pessoa ter o Senhor, a ansiedade não se resolve na vida dela. E os princípios para o coração não viver ansioso, então, ensinam a necessidade de confiarmos em Deus, por ser Ele quem Ele é, e a conclusão, então, desse ensino sobre a ansiedade é uma ordem de vivermos para Deus, fazendo a sua vontade, que é sinônimo do quê? A adoração. Adoração é viver para Deus. A gente canta aqui, né? E no nosso tempo a gente confunde que adoração também é fazer alguma coisa, é cantar. Bom, pode até ser parte disso, adoração. Mas a questão é se a vida da pessoa está sendo de verdade para Deus. Se Deus é o Senhor, se é isso que ela quer Deus, ou ela quer alguma outra coisa, e Deus também. Então Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade, além de ser o resultado de não confiar em Deus, percebe? É o resultado da confiança em falsos deuses, que é o que a pessoa escolheu, algum outro. Enfim, pode ser qualquer coisa que a pessoa acredita que vai satisfazer as necessidades mais profundas do seu ser. Ela acredita que vai, por isso que ela se dedica àquilo, ela coloca a vida dela naquilo, só que aquele Deus falso vai puxar ela para um monte de lugares, um monte de direções, ela vai ficar do jeitinho que Marta estava naquele momento, na presença do Senhor Jesus. E o estilo de vida vai ser esse. E ela acredita que ela está sendo a melhor vida cristã que ela tem, porque um monte de coisa está acontecendo na vida dela. Da mesma forma, quando o apóstolo Paulo ensinou a igreja sobre não vivermos ansiosos, numa situação, lembra, entre duas irmãs em conflito lá, capítulo 4 de Filipenses, né? Qual é a solução que Paulo deu para um coração ansioso, para aquela situação, seja a vida delas ou da nossa, de ansiedade? A solução foi exatamente a mesma do Senhor Jesus, foi a adoração a Deus, não foi? E o resultado seria a paz de Deus reassumindo o controle da pessoa e dos seus pensamentos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, adore a Deus. É isso que ele está falando aqui. O que é ser conhecida diante de Deus? As suas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Adoração a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Dedicação exclusiva a Deus. Em qualquer situação, ficar ansioso em coisa nenhuma, em qualquer tipo de situação, qualquer coisa que aconteça.
que você gosta, que você não gosta. Às vezes a gente fica ansioso por coisa que a gente não gosta. Não, por isso aqui me preocupou, porque eu não queria acontecer isso. Às vezes a gente fica ansioso por coisa que a gente gosta. Eu vou falar uma coisa, eu vou dar uma palestra. Fica ansioso do mesmo jeito, por quê? Porque o coração está sendo puxado em um monte de direção. Isto não é adoração a Deus. Ainda que as pessoas falem, nossa, como você é um cristão espiritual, você tem que reconhecer que lá dentro não é o que está acontecendo. Pode fazer coisas maravilhosas para Deus. O seu coração e o meu, a gente precisa ser um coração que está ocupado por uma pessoa só, não por coisas, não por sensações, por experiências, por coisas que eu gosto de ouvir, gosto de possuir, porque isso é adorar falsos deuses. Deus tem que ocupar o nosso coração e ponto final. Para que nossa prioridade seja correta. Para que a gente não se meta, inclusive, em coisas que Deus não nos chamou para fazer, senão vira o famoso ativismo. Para que o que a gente fizer para Deus seja realmente para Deus, não para nós. Não para que eu tente construir um reino, porque Jesus falou, é buscar o reino de Deus, não o meu, não o seu. Deus nos ama, Ele revela o nosso coração. Deus revela que um coração que está tão ocupado em fazer tantas coisas, mesmo coisas para Deus, ao invés de adorá-lo como forma de viver, é um coração extremamente orgulhoso e distorcido da realidade, porque está enxergando a Deus como se Deus fosse necessitado, enxergando a si mesmo como provedor de Deus, responsável por sua própria vida e por todo o bem que acontece para você. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, ele fala assim, é mesmo? A gente pode... É grave, porque a gente pode chegar num ponto daquele homem que falou assim, nossa, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu acumulei, agora que eu fiz tudo, que eu construí tudo isso, agora eu vou aproveitar. Ele não sabia que ia ser o último dia da vida dele, mas Deus sabia, e Deus sabe, conhece o nosso coração e nos ama, por isso Ele quer nos corrigir. A pessoa faz coisas, muitas vezes, como forma de criar e sustentar uma reputação. Será que Marta pensava assim? Eu quero ser a pessoa daquelas que recebeu Jesus, que vai ser a pessoa que ele mais ficou impressionado. Pode ser. Não estou falando que o texto está escrito isso, tá bom, irmãos? Mas assim, o coração dela era um coração cheio de preocupações. Pode ser que essa esteja lá. Uma reputação, ser alguém, olha como eu dou conta de tudo, olha como eu sou boa. Olha como eu sou insubstituível naquilo que eu faço. Isso é um coração voltado a agradar a si mesmo. Ainda que disfarçado com aparência de piedade. Estou aqui servindo o Senhor Jesus. Por isso que eu estou fazendo desse jeito. Se fosse isso, Jesus não teria corrigido essa mulher. É isso que precisa entender. Mas Jesus a amava, por isso Ele corrigiu. E faz conosco. Jesus corrige o nosso coração dividido, nos ensinando a adorá-lo. Jesus falou, entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então Jesus repreendeu Marta, porque ela ordenou que Deus fizesse as coisas do jeito dela, que as pessoas vivessem do jeito que ela estava vivendo. Jesus falou, para de viver ansiosa. Isto é, para de ter uma mente dividida, uma lealdade a vários senhores, desejos, alvos, objetivos. Para com isso. Não viva assim. Pare de viver super atarefada, que é a consequência, que a gente já explicou.
Como se você fosse responsável por controlar todas as coisas, controlar pessoas, controlar situações e controlar até mesmo Deus. Se ele não fizer o que você está falando para ele fazer, você fica brava com ele. De novo, Deus não precisa de nós e não precisa também. Se a gente ficar bravo com Deus, Deus não vai perder absolutamente nada, pode ter certeza disso. Quem vai perder sou eu e você. Não arranha, não chega nem perto de causar nada em quem Deus é. É perfeito e continuará sendo. Então a correção é o quê? Adorar a Deus. Escolha, assim como Maria, Marta, escolha adorar a Deus. Adorar a Deus significa amá-lo. É o que o escriba antes falou para Jesus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, força e entendimento. É isso? Até para isso, Jesus mostrou para aquele homem assim, ó, ninguém consegue. Você sozinho, seguindo, fazendo, você não vai seguir, você não vai conseguir, ninguém consegue. Significa amar a Deus, né? Alma, força, entendimento, significa, o que Maria está fazendo? O que Deus está falando aqui que deve ser feito? Maria estava fazendo o que o texto diz? Estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Pensa, se naquele tempo, Jesus já precisou corrigir Marta, para viver desse jeito, imagina no tempo que a gente vive, lotado de um monte de distração, inclusive distrações evangélicas, que querem empapuçar a nossa vida, de, eu sei isso, eu sei aquilo, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. É um engano, pessoal, isso alimenta. Fico impressionado a quantidade de coisas, de cursos, de um monte de coisa que a gente faz. E quando a gente olha, observa a nossa vida pelo espelho da palavra, pensa assim, o que de fato aquilo está fazendo com a vida dessa pessoa ou da minha? Parece que não está fazendo nada. É mais uma atividade. Aquilo não está servindo para aquela pessoa viver como Maria. Está ajudando ela a ser cada vez mais como Marta. Então a Bíblia está mostrando que o coração dela não está adorando a Deus, mesmo que esteja frequentando os ambientes mais piedosos do universo. Marta estava diante da pessoa que a piedade, ele é Deus, e não estava aproveitando isso. Maria estava. Até o nosso tempo devocional, irmãos, pode ser uma coisa de ansiedade. Pode ser um monte de coisa que eu faço, eu cumpro. A questão é o que aquilo está fazendo comigo. Porque senão eu estou ansioso. Minha cabeça não está de fato na adoração ao Senhor, está em qualquer outro lugar. E eu preciso parar e pensar nisso. Por isso esse texto está na palavra. Adorar a Deus significa amá-lo, né? Todo o coração, alma, força, entendimento, que significa aprender por meio da Bíblia, a se dedicar a Deus acima do que você se dedica a você mesmo. E se dedicar ao que Deus quer para você, acima do que você escolhe, o que é melhor para você mesmo. É uma escolha. Marta e Maria fizeram uma escolha diferentes. Por isso o resultado na vida de uma e de outra era diferente. Quando servimos a Deus mesmo, não porque Ele precisa de nós, mas porque nós precisamos dEle, isso é relacionamento e não religião, então isso é adoração. Maria estava desse jeito aqui, não é? Aquietada para ouvir e aprender a palavra de Deus. Jesus diz que é nossa única necessidade, ele falou para Marta.
não só é uma coisa, mas é isso, essa coisa que você devia fazer. A gente pode estar aqui, irmãos, estamos ouvindo a mesma mensagem. Presta atenção na tua mente. De fato, é onde você queria estar? De fato, é o que você quer aprender? Ou você já está pensando, o que vai ser amanhã? O que você vai fazer quando sair daqui? O que você concorda ou não? Percebe? É difícil, não é? Por isso que Deus nos ama e nos ajuda, nos corrige, quer que a gente alinhe nossa vida com isso aqui. Jesus disse que é a nossa única necessidade. Nossa necessidade é Ele. Não é fazer um monte de coisa para Ele, é Ele a necessidade. Jesus diz que a nossa responsabilidade, ou seja, Jesus falou, Maria escolheu. E nós podemos fazer isso também. É uma escolha. O que eu escolho fazer com a minha cabeça? Não sou vítima, você não é vítima das circunstâncias. Ok? Marta escolheu um caminho, Maria escolheu outro. E Jesus falou, o que Maria escolheu que está certo, o que você escolheu está errado, Marta. Desculpa, mas você não devia estar fazendo o que você está fazendo nesse momento. Primeiro, você fica comigo. Aí você vai aprender o que eu quero para você. Não o contrário. Jesus diz que a melhor parte, essa palavra melhor significa a parte boa, a parte saudável, é o que significa aqui. É certo, é melhor, e por isso produz a cura da ansiedade. Ou seja, a nossa confiança é direcionada para Deus, quando a gente está na palavra, em oração, buscando o Senhor, ali, a nossa confiança é direcionada para Deus, e por isso as nossas emoções e nossas ações se tornam equilibradas. Ali, eu resolvo com Deus, o que eu continuo fazendo da minha vida, ou a forma que eu estou fazendo aquilo, o que eu tenho que parar de fazer da minha vida, como é que eu acerto minhas prioridades diante de Deus, porque Ele está ocupando o lugar que Ele tem que ocupar na minha vida, o lugar central, o resto é acessório, o resto Deus pode mudar, tirar, não faz diferença nenhuma, percebe? Jesus diz que é a melhor parte, né? Jesus diz que não tira o que é melhor dos seus filhos, é a gente que inventa a moda, não é Deus. Ele falou, esta não lhe será tirada, Deus é o melhor que nós podemos ter, por isso Ele jamais vai nos dar algo menor do que Ele mesmo, o resto é propaganda enganosa, mesmo que venha vestida de espiritual. Então, muito importante, uma vez que a causa da ansiedade é a lealdade a vários ídolos, falsos deuses, então a cura só pode ser a adoração ao único Deus verdadeiro. Percebe? Por isso que aconselhamento bíblico, se a pessoa não é cristã, não funciona. Porque ela precisa conhecer Jesus. Se ela não tem poder nem querer fazer nada do que está ali, para ela não faz sentido nenhum viver daquele jeito. Deus precisa ser o seu Senhor, e para nós também, cristãos também, né? Maria não estava sendo preguiçosa, não estava sendo indiferente, não estava sendo insensível à sua irmã, ou negligente em relação a Jesus. Maria, segundo a palavra de Jesus, não é uma interpretação de ninguém, Jesus falou, ela estava priorizando a sua adoração a Deus, ou seja, ela estava aprendendo a sua palavra, a fim de aprender a viver para Deus, e não fazer um monte de coisa para Deus aceitar a vida dela, porque isso é religião. Ela estava aprendendo aos pés de Jesus assim, ó, como que eu vivo. Aí, com certeza, ela podia até fazer o almoço para Jesus lá. Mas nessa ordem,
Como é que eu trabalho, Jesus? Está na Bíblia. Como é que eu relaciono com as pessoas? Está na Bíblia. Como é que eu escolho? Está na Bíblia. Mas o senhor falou que ele fez, então não faz, está na Bíblia. Aí sim. Adoração verdadeira é nos voltarmos biblicamente para Deus, aprendendo a confiar somente nele como nossa única necessidade. Nós só precisamos de Deus, sabia? Quando Deus se torna a nossa única necessidade, conseguimos viver e enfrentar todas as coisas, porque Jesus não falha nunca. Foi isso que Paulo, resumindo, capítulo 4, que fala da ansiedade, falando da sua experiência, ele podia viver nessa situação, em outra, ter essa experiência, faltava às vezes comida, sentia frio, tomava pancada, por outro lado, às vezes ele tinha tudo, tinha abundância, era tratado bem. Paulo falou, o significado de Filipenses 4,13, o significado, a gente não tem tempo aqui de estudar, mas quando você estuda esse texto, você vai ver assim, tudo, estudando o texto, dentro do contexto, vai perceber assim, significa, Paulo falou aqui, eu sou completamente independente das coisas que me acontecem externamente na minha vida. Eu posso enfrentar, eu posso viver qualquer coisa, porque eu tenho Deus onde Ele deve estar na minha vida. Eu não vivo dependendo de nada que faz ou deixam de fazer para mim, do tratamento que eu recebo, bom ou mal, de ter ou não ter as coisas. Eu não me apoio nisso, eu só me apoio no Senhor Jesus. Eu aprendi a viver assim, aprendi. Bom, se Paulo aprendeu, nós também podemos e precisamos desesperadamente. Por isso que quando tirava as coisas da vida de Paulo, o que mudava na vida de Paulo? Nada. Porque ele é independente disso aí. Sua vida não estava alicerçada em coisas, em pessoas, em opinião dos outros, em reputação, em fama, nada disso. Quando Paulo levava um sim, glorificava a Deus. Quando levava um não mudava nada, glorificava a Deus. Estava solto, glorificava a Deus. Estava preso, glorificava a Deus. Não mudava, a vida dele é estável. Porque só tinha um Senhor. E ninguém mudava isso da vida dele. Agora, ele aprendeu a viver assim. Com Jesus. Como Maria. Aprendeu. Eu vou concentrar a minha vida, aprendendo a vida inteira. O que Jesus é, o que Ele quer para mim. E é só nisso que eu vou viver. Em todas as áreas. Relacional, profissional, eclesiástico, o que for. É isso que me interessa. Então, realmente, ele pode dizer, tudo posso daquele que me fortalece, era verdade. Tem um salmo, Salmo 16, meu tempo já foi, né? Mas é importante a gente ler isso aqui. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Percebe alguém que está buscando a Deus, porque Deus é sua necessidade, não o contrário. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que é na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, penas de todo jeito, física, emocional, espiritual, qualquer tipo. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, o único responsável por minha vida dar certo. É o que ele está falando. Aqui no futuro. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, porque até durante a noite meu coração me ensina, até quando está dormindo. Porque o Senhor está controlando a vida dele. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há de verdade, não é talvez, há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quem falou isso também? Jesus, quando estava onde?
na cruz, não é? O Senhor não vai permitir que eu fique nessa situação. O Senhor é meu Deus. Eu não cuido de mim, mas é o Senhor que faz isso. Então, adoração a Deus, dedicação de todo o coração, a alma, força e entendimento, cura a ansiedade, daí cura o ativismo, então equilibra as prioridades. E por isso nos torna realmente servos de Deus em tudo que a gente quer e faz. É assim que acontece. Então, servos de Deus é aquele que se torna servo por meio da transformação do coração, da alma, da força, do entendimento, ou seja, aprende a viver em cada área da sua vida de forma corrigida, dirigida e explicada pela palavra de Deus. E a história dessas duas irmãs aqui não está ensinando que devemos gastar o dia todo em nosso devocional, aprendendo a Bíblia, orando, não é que está falando isso, mas que a verdadeira adoração deve permear todo o nosso dia, em tudo que a gente faz, inclusive o que fazemos para Deus. Amém? Tem aplicações, que está no material que eu vou mandar, tá bom? Mas é isso, vamos para o nosso intervalo, e depois nós vamos iniciar nossa assembleia, ok? Para você que é membro, e você que está se tornando membro hoje também, tá bom?